Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de História da Filosofia Moderna sobre a filosofia de Descartes. Se não perdi a conta, é a aula número 20, nós vamos começar a terceira meditação e vou continuar no mesmo esquema. Tem algumas coisas que eu já tenho insistido, vou insistir um pouco menos, para não ser excessivamente repetido, vocês já vão notar implicitamente, espero, algumas ideias que aparecem, mas a terceira meditação ela é talvez o coroamento dessa primeira parte das meditações, em que o Descartes vai chegar, então, na plena espiritualidade, né, na coisa mais simples que existe, que é Deus, a mais distante do mundo material. E ela é muito complexa, não vou fazer jus, né, à complexidade, são aulas introdutórias, mas eu vou chamar a atenção para algumas coisas que eu acho importantes e vou com algum cuidado, sobretudo nesse começo. Quer dizer, se vocês forem ver a análise que aparece aí na coleção dos pensadores, né, eles dizem que o capítulo 1 a 4 são uma recapitulação. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que a recapitulação é apenas o primeiro parágrafo, ele rapidamente relembra as coisas que ele disse na primeira e na segunda meditação. De fato, os parágrafos 2 até o parágrafo 5 não são propriamente uma recapitulação, mas eles já são a exposição do que ele pretende fazer nessa meditação, da importância dessa meditação, por que a prova da existência de um Deus e de um Deus veraz, isso é, de um Deus que não é enganador, por que isso é fundamental e é indispensável para quem quer fundamentar o conhecimento científico, né, ou as ciências de um modo geral. Então, não se trata apenas de uma recapitulação, mas se trata já de uma consideração sobre como continuar estabelecendo os fundamentos para o conhecimento. Na segunda meditação, o Descartes já estabeleceu o primeiro fundamento, ou o primeiro princípio, né, a partir do qual ele vai poder erguer, né, uma ciência constante e sólida, mas isso ainda não é suficiente. E essa explicação de por que isso ainda não é suficiente aparece justamente aqui nesses parágrafos 2 a 5, e é isso que se trata da gente entender aqui agora, né? Ele, no começo do parágrafo 2, vai dizer justamente isso, né? Que ele vai procurar outros conhecimentos, como é que ele pode estabelecer, né? O cogito, né? Ele tem estabelecido a verdade da sua própria existência e da sua própria essência, né? A verdade da frase eu sou, eu existo, parece permitir para ele algo que a gente chama de critério de verdade, né? Quer dizer, o que havia nesse conhecimento, né, na verdade, do eu sou, eu existo, que permita a gente dizer que isso é uma verdade, né? Ou, quando a gente fala de um critério de verdade, é o que permite a gente separar o joio do trigo, né? O que na ideia que eu tenho de mim mesmo, me garante que isso é uma verdade e que talvez outras coisas não tenham isso, né? Que a minha ideia a minha ideia de mim mesmo tem e, portanto, me permite separar aquilo que eu sei que é verdade daquilo que eu não sei se é verdade. Até pode ser verdade, mas eu não sei por quê, porque eu não tenho um critério que me permita distinguir e separar aquilo que é verdade, aquilo a respeito do qual eu estou absolutamente certo de que é verdadeiro, daquilo que eu não estou e pode não ser verdadeiro, né? E, em outras palavras, né, essa ideia de um critério de verdade está ligada a quais são as condições de verdade, né? Que condições alguma coisa tem que cumprir para que a gente possa considerar essa coisa como verdadeira, né? E a resposta do Descartes é: eu preciso ter uma percepção clara e distinta, né? Quer dizer, o que havia na minha ideia de mim mesmo era uma tal clareza e uma tal distinção que essa ideia não podia ser senão verdadeira, né? Ele fala isso, né? Leio para vocês.
Nesse primeiro conhecimento só se encontra uma clara e distinta percepção daquilo que conheço, né? Portanto, as coisas, as ideias que eu tenho que não são claras, ou nem tão claras, nem tão distintas, eu não posso estar seguro de que elas são verdadeiras. No entanto, quando eu tenho uma ideia clara e distinta, parece, então, que a minha ideia corresponde a algo de real ou de verdadeiro, né? Agora, há um problema aqui, diz o Descartes, né? Suponha que eu tenha uma ideia que seja clara e distinta, e, no entanto, ela possa ser falsa, né? Se algo que é claro e distinto pode ser falso, então a clareza e a distinção não é um critério de verdade. A clareza e a distinção de uma ideia só vai ser, ou de uma percepção, como ele fala aqui, né? Só vai ser critério de verdade se tudo aquilo que for claro e distinto, como essa percepção que eu tenho de mim mesmo, for verdadeiro, né? Porque se algo puder ser simultaneamente claro e distinto e falso, então clareza e distinção não são critério de verdade. Não é uma condição suficiente para dizer que algo é verdadeiro se algo for claro e distinto, né? Ora, aparentemente, eu tenho uma ideia de mim mesmo, tal que ela é tão clara e tão distinta que é uma verdade, e é uma verdade da qual eu estou absolutamente certo, né? Então, diz o Descartes, portanto, parece-me que já posso estabelecer como regra geral, isto é, como um critério de verdade, que todas as coisas que concebemos muito clara e muito distintamente são todas verdadeiras. Parece, né? Parece que eu já posso, mas eu não posso. É isso que ele vai argumentar agora nos parágrafos 3 e 4, quer dizer, a, o critério, que as ideias claras e distintas sejam um critério de verdade que me permita separar entre aquelas ideias que eu sei que são verdadeiras daquelas que eu não sei se são verdadeiras, até podem ser, mas eu não estou seguro se são ou não, e muitas não vão ser, né? Algumas poderão ser. Ele vai, então, mostrar que ele ainda não pode estabelecer que a percepção clara e distinta, ou que uma ideia clara e distinta é um critério de verdade. É uma regra geral que vai permitir separar aquilo que eu posso considerar como verdadeiro do que eu não posso considerar como verdadeiro, né? E aqui os argumentos dele têm dois níveis, que é o que ele costuma fazer desde a primeira meditação. O primeiro nível trata da percepção sensível e a relação do nosso conhecimento com o mundo material dos objetos físicos, ou, como a gente já está vendo agora, o mundo exterior, aquele mundo fora da minha mente, para além dos meus pensamentos, né? E isso é o parágrafo 3. E, em seguida, no parágrafo 4, ele vai discutir o caso das matemáticas, né? A percepção clara e distinta no caso das matemáticas. O que ele diz, né? Vamos ver isso aqui rapidamente. Eu não quero que essa aula seja muito longa, né? Com relação ao mundo exterior, nós temos as percepções sensíveis. E o ponto, a perspectiva aqui é de analisar isso do ponto de vista da clareza e distinção das nossas percepções sensíveis. O Descartes pergunta: existe clareza e distinção nas nossas percepções sensíveis? Sim, ele responde. Nós vimos na segunda meditação, na análise lá do pedaço de cera, que nós temos uma ideia clara e distinta do corpo, que é a extensão. Não só nós temos uma ideia clara e distinta de nós mesmos, como pensamento, mas nós também temos uma ideia clara e distinta do corpo como extensão, que é uma ideia do entendimento, não é uma ideia da imaginação, muito menos algo percebido pelos sentidos. No entanto, há uma certa clareza e distinção, talvez menor, um pouco mais baixa do que a clareza e distinção que a gente tem da nossa própria mente, né? Mas ainda assim ele diz que há algo claro e distinto, né, na ideia dessas coisas materiais, né? Então, eu leio aqui para vocês, ele fala, ora, o que é que eu concebia clara e distintamente nelas? Isso é, nessas percepções sensíveis a respeito
das coisas materiais, né? Resposta do Descartes. Certamente nada mais, exceto que as ideias ou os pensamentos dessas coisas se apresentavam ao meu espírito. Então, existe, né? Quer dizer, enquanto ideia, né? Por exemplo, um pedaço de cera, como uma ideia de uma coisa extensa, esse pensamento era claro e distinto, né? E ele não nega isso, né? Como ele fala, né? Que essas ideias claras e distintas existam nele. Mas, então, se tem um mas, tem uma contraposição, então agora vai vir, embora eu tenha uma ideia clara e distinta, eu posso ter uma percepção clara e distinta dos corpos enquanto, né, coisas extensas, né? Há alguma outra coisa que estava presente nessas percepções sensíveis que pareciam claras e distintas e, no entanto, não eram verdadeiras, né? Nós vimos que lá no começo do pedaço de cera, né, quando ele solta as rédeas à imaginação, ele fala o que me parece mais claro e distinto, senão o conhecimento sensível que eu tenho desse pedaço de cera, né? Então, há algo que parece claro e distinto e que, no entanto, não é verdadeiro. Quer dizer, parecia que existiam ou que existem coisas fora do meu pensamento ou para além do meu pensamento, e isso pode ser falso. Pode ser que as coisas não existam, né? Quer dizer, eu tenho uma ideia clara e distinta do pedaço de cera como extensão, uma coisa extensa, e, no entanto, pode ser que não exista esse pedaço de cera fora de mim, né? Portanto, parece que clareza e distinção, se é que de fato essas coisas são claras e distintas, essas percepções, né? Não correspondem a nada de verdadeiro, né? Não há uma cera, ou não haveria uma cera, um pedaço de cera real fora de mim. E ele termina então dizendo assim: e era nisso que eu me enganava. Ou, se eu julgava talvez segundo a verdade, que vai que tem um pedaço de cera mesmo, né? Não havia nenhum conhecimento que eu tivesse que fosse causa da verdade do meu julgamento. Isso mesmo que seja verdade que exista um pedaço de cera fora de mim, eu não estou justificado em afirmar que existe um pedaço de cera fora de mim, porque poderia não haver. Tá certo? Né? Então, veja, parece que eu ainda não estou em condições de afirmar que percepções claras e distintas são critério de verdade. Tá? E a análise da clareza e distinção das minhas ideias com relação aos corpos materiais, embora tenha clareza e distinção, e eu posso afirmar que elas existem no meu pensamento, né? Pode ser que não corresponda a nada de real. E no parágrafo 4, ele vai considerar um outro tipo de ideia, não as nossas ideias sobre os corpos materiais, mas as nossas ideias matemáticas em relação à aritmética e à geometria, e o exemplo que ele usa é de 2 mais 3 é igual a 5, que talvez não exista nenhuma ideia mais clara e distinta em matemática do que a soma de 2 mais 3 é igual a 5, tá certo? Então, aqui também ele repete mais ou menos o mesmo esquema de argumentação, em que ele se pergunta o que há de claro e distinto, por exemplo, nesse raciocínio, né, nessa soma de 2 mais 3 igual a 5, né? E se isso eventualmente poderia ser falso ou não, né? E é claro que a primeira coisa que ele diz, ele fala, é claro que a gente concebe de maneira muito clara, né, que 2 mais 3 é igual a 5. Né? Isso aqui é de uma facilidade incrível, é intuitivo, num certo sentido, não é nem propriamente um raciocínio, quer dizer, se a gente olhando assim, não precisa nem somar, é como se no próprio campo visual a gente já percebesse, né, qual é essa soma. E, portanto, é mais intuitivo do que propriamente um cálculo, né, um raciocínio. Então, ele diz isso, né? E depois ele fala, bom, mas então, por que eu cheguei a duvidar de que algo tão claro e tão distinto, né, como 2 mais 3 igual a 5, poderia eventualmente não ser verdadeiro?
E aí ele relembra o argumento do Deus enganador, isso aí eu posso ter sido feito por um Deus, a minha natureza, a minha constituição pode ser tal que eu fui criado a errar sistematicamente, inclusive a errar em coisas tão fáceis, né, e tão claras como essa, né? Portanto, vejam aqui, mais uma vez, a ideia do Descartes é possível que eu tenha uma percepção clara e distinta, no caso de uma soma matemática, e ela não ser verdadeira. Se isso é possível, então, uma percepção clara e distinta não é critério de verdade, isto é, não é uma garantia de que tal coisa, tal pensamento é verdadeiro ou corresponde a algo de real, e, portanto, a percepção clara e distinta não é uma das condições que me garante o saber, né? Por exemplo, por que você sabe tal coisa? Resposta, eu sei tal coisa porque dessa coisa eu tenho uma percepção ou uma ideia clara e distinta, e tudo aquilo que é claro e distinto é verdadeiro. Não, até que parece que eu posso estabelecer isso, diz o Descartes, mas eu ainda não posso. E eu ainda não posso, por quê? Porque parece que é possível ter percepções claras e distintas e elas não serem necessariamente verdadeiras. Isso é que elas podem ser falsas. Enquanto isso não for, essa possibilidade do erro não for afastada, eu não tenho como garantir que a percepção clara e distinta é um critério de verdade ou uma regra geral, como ele fala, da verdade, né? E, portanto, para continuar estabelecendo outros conhecimentos e outras verdades, né? Portanto, apenas o cogito, apenas a análise da clareza e distinção do cogito ou da ideia que eu tenho de mim mesmo não é suficiente para estabelecer, né, um critério para que eu possa identificar outras verdades, para que eu possa continuar construindo o meu conhecimento depois de ter duvidado de todas as minhas opiniões. Ele localiza claramente aqui o foco, né, na questão do Deus enganador. Enquanto não afastar a possibilidade de que eu tenha sido criado por um Deus enganador, ou que a minha natureza é de tal modo imperfeita que eu possa me enganar sempre, inclusive quando eu tenho percepções ou ideias claras e distintas, eu não posso ter nenhum outro conhecimento a não ser o conhecimento que eu tenho de mim mesmo, né? Então, há aqui uma oscilação. Esse é o resultado que ele chega depois de analisar aqui nos parágrafos 2, 3 e 4. O de um lado, esse critério que vem do exame da ideia clara e distinta que eu tenho de mim mesmo, que parece permitir um critério de verdade, o estabelecimento de um critério de verdade, e, de outro lado, essas razões para duvidar, tanto das minhas percepções dos corpos materiais, quanto dos meus conhecimentos matemáticos, né? Então, há uma oscilação, né? De um lado, quando ele pensa nesses argumentos, como do Deus enganador, né? Ele percebe que ou ele julga, né? Ou ele considera que percepções claras e distintas podem talvez ser falsas, né? Mas, de outro lado, quando ele pensa nas próprias ideias claras e distintas, em particular na ideia que ele tem de si mesmo, né? Enquanto coisa pensante, ele aceita que elas são verdadeiras. E notem que aqui no final desse parágrafo 4, ele coloca em pé de igualdade, pelo menos aparentemente ele coloca em pé de igualdade, essa aqui é uma questão interessante, que o grau de clareza e distinção que eu tenho do cogito é muito parecido com o grau de clareza e distinção que eu tenho nas ideias ou nos conhecimentos matemáticos, né? Porque o que a gente viu até aqui é que existe uma espécie de prioridade, né? A única verdade estabelecida até aqui é de que eu sou, eu existo, né? A minha existência enquanto coisa que pensa. Os 2 mais 3 igual a 5 ainda é duvidoso, né? No entanto, quando se estabelecer que clareza e distinção são critérios de verdade, quer dizer, quando você tem uma ideia clara e distinta, então você tem uma verdade, parece que então todas as coisas das quais nós temos ideias claras e distintas serão igualmente verdadeiras,
né? Então, eu vou ler aqui o finalzinho para vocês, porque nós temos, nesse momento, uma espécie de ambiguidade, talvez, ou de dois pontos de vista, segundo o qual, né? E segundo o primeiro ponto de vista, há um privilégio da clareza e distinção da ideia que eu tenho de mim mesmo, né? Que nesse momento já estabelece uma verdade, mas não é suficiente para estabelecer um critério de verdade para identificar outras verdades. Mas que se você remover o argumento do Deus enganador, né, e eliminar essa possibilidade, então, automaticamente, essa clareza e distinção que está presente na ideia que eu tenho de mim mesmo, ela se converte num critério de verdade e todas as outras ideias que são claras e distintas estarão em pé de igualdade com essa primeira verdade e também elas poderão ser ditas verdadeiras, né? Então, eu leio aqui, né? Se de um lado, quando o Descartes considera os argumentos da primeira meditação, pode ser que ele não tenha nenhum critério de verdade, mas quando ele considera o assunto, quer dizer, a própria clareza e distinção das ideias, ele tem, então, uma inclinação contrária. Então, ele fala, e, ao contrário, todas as vezes que me volto para as coisas que penso conceber muito claramente, sou de tal maneira persuadido delas que sou levado por mim mesmo a estas palavras: engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo. Então é a verdade do cogito. Ou, prossegue o Descartes, ou que algum dia seja verdade que eu não tenha jamais existido, sendo verdade agora que eu existo. Isso aqui é uma terminação, desculpa, é aqui que interessa agora. Ou, então, que 2 e 3 juntos façam mais ou menos do que 5, ou coisas semelhantes, que vejo claramente não poderem ser de outra maneira senão como as concebo. Veja que, então, ele põe em pé de igualdade que, do ponto de vista da clareza e distinção, dessa ideia clara e distinta, da percepção que eu tenho clara e distinta, seja de mim mesmo, seja de 2 mais 3 igual a 5, né? Ambas seriam igualmente verdadeiras, né? Eu falo isso porque também não é só pensando no Descartes, mas é pensando que também na sucessão das discussões na filosofia moderna tem essa questão da relação entre a clareza e distinção do cogito e a clareza de distinção de outras ideias, né? Eu já insisti um pouco na relação entre a clareza e distinção da ideia do pensamento e a ideia de extensão, né? E aqui reaparece um pouco esse problema, né? Há filósofos como Malebranche que vão achar, tal como ele diz aqui no final, que todas as ideias claras e distintas seriam igualmente verdadeiras, né? Não haveria tanto esse privilégio do cogito. Vocês já devem estar notando que, de um modo geral, o Malebranche resiste um pouco a esse privilégio do cogito da maneira como Descartes o faz. Embora um filósofo cartesiano, ele introduz algumas modificações, eu não vou entrar muito aqui, eu só queria chamar a atenção para vocês para esse problema da relação entre os tipos de conhecimento claros e distintos, né? Antes de encerrar, eu queria comentar o quinto e último parágrafo, deixando os parágrafos 6 a 14 para a próxima aula, porque, colocado essa oscilação, né, essa dupla inclinação que o Descartes está sentindo, quer dizer, quando ele considera os argumentos lá da primeira meditação, ele se sente inclinado a rejeitar que uma percepção clara e distinta possa ser um critério de verdade. Isso é que uma das condições para dizer que algo é verdadeiro é dizer que nós temos uma ideia clara e distinta dessa coisa, né? E, de outro lado, essa inclinação positiva a dizer que percepções claras e distintas são suficientes para garantir a verdade do conhecimento dessa coisa, ele vai dizer, então é preciso discutir se, de fato, eu sou criado por um Deus enganador, se a minha natureza é tão imperfeita assim, a ponto de me enganar até em cálculos ou em somas como essa, né? Mas ele começa falando uma coisa interessante, assim, que foi muita discussão, que ele fala assim, olha, não tem razão nenhuma para eu acreditar que tem um Deus enganador, né?
Eu, particularmente, eu acho essa afirmação muito peremptória, né? Eu acho que, às vezes, os filósofos fazem, bom, são seres humanos, né? Por que que não tem razão nenhuma para acreditar que exista um Deus enganador? Tantas religiões têm, supõem certos deuses que nos enganam, né? Pense em Zeus, por exemplo, né? Sempre se transformando para enganar, né? As pessoas, as mulheres, sobretudo, para se deitar com elas. Por que que Deus não pode ser, um Deus não pode ser enganador? Por que que não há nenhuma razão para isso? Entende? Ele dá de barato porque provavelmente ele sabe que está escrevendo para pessoas que acreditam no mesmo Deus que ele acredita, né? Um Deus né, sumamente bom, infinitamente sábio, infinitamente poderoso, infinitamente justo, né? Nesse contexto, ele se sente seguro para fazer uma afirmação como essa, né? Não tem nenhuma razão de acreditar que haja algum Deus que seja enganador. Eu acho que basta olhar para o mundo, a gente tem muitas razões para acreditar que um Deus pode ser enganador, se é que existe um Deus ou deuses, né? E mesmo que não tenha ainda considerado aquelas que provam que há um Deus, a razão de duvidar que depende somente desta opinião é bem frágil e, por assim dizer, metafísica. Aqui 3 comentários rápidos. Primeiro, trata-se de uma opinião. A gente já viu. Os argumentos da ilusão dos sentidos, o argumento do sonho, da loucura, eles são baseados em fatos, né? O argumento do Deus enganador, né, como eu falei lá atrás, né, do dilema da minha criação, ele é baseado numa opinião, é a opinião que a gente tem sobre como nós fomos criados, né? E essa é uma opinião que diz ele que é bem frágil, né? Frágil, acho que é pela razão que eu acabei de falar, é porque ele acha que não existe nenhuma razão para você achar que Deus é enganador. Então, nesse sentido, é uma opinião aleatória, arbitrária, né? E, por assim dizer, metafísica. Sobre isso correu muita tinta, o que ele quis dizer exatamente aqui com uma dúvida metafísica. Alguns podem achar que ele está desqualificando essa dúvida, já que ele falou que ela é frágil, né, que não tem razão, né, como se fosse algo desmerecendo um pouco essa crítica. Eu acho que isso não procede, né? Eu acho que metafísica aqui, veja, o livro são as meditações metafísicas ou de filosofia primeira. A palavra metafísica não carrega uma conotação pejorativa, né? Uma espécie de diminuição do valor ou da importância dessa crença, ao contrário. Essa opinião que ela está no coração das meditações e dessa terceira meditação, né? Ele fala que, na verdade, são razões muito bem pesadas, são razões amadurecidas que levaram ele a colocar essa dúvida, o grau mais alto da dúvida, né? Talvez aqui o, por assim dizer, metafísica queira apenas dizer que está mais distante da vida prática, que tem pouco a ver com as nossas ações no mundo, com a nossa inserção, né, no mundo do ponto de vista prático, e, ao contrário, ela diz respeito único e exclusivamente à questão do fundamento do conhecimento, né? Trata-se de encontrar um segundo princípio que sirva de fundamento para o nosso conhecimento. Por quê? E esse princípio é um princípio metafísico, né? Por quê? Porque, como ele argumentou agora, do 2 ao 4, só o princípio do cogito não é suficiente como fundamento para as ciências. Nós vamos ver que, se não houver um Deus, ou se esse Deus que existir for um Deus enganador, então nós não teremos um fundamento para as nossas ciências. Nós vamos precisar de um segundo princípio que sirva de fundamento, né? É o que ele diz explicitamente aqui no parágrafo 5, ele fala, né, assim, mas a fim de poder afastá-la inteiramente, devo examinar se há um Deus, tão logo a ocasião se apresente. E se achar que existe um, devo também examinar se ele pode ser enganador, pois,
Sem o conhecimento dessas duas verdades, não vejo como possa jamais estar certo de coisa alguma. Veja que isso aqui é muito forte, né? Em primeiro lugar, mesmo que seja uma dúvida metafísica, ela precisa ser afastada inteiramente. Por que inteiramente? Porque ele quer demonstrações. Ele não quer meras probabilidades. Ele quer algo no qual nós estejamos inteiramente certos de uma verdade demonstrada. E, para isso, eu vou precisar afastar mesmo uma possibilidade frágil e remota da vida cotidiana, mas que diz respeito ao fundamento do conhecimento, né? E a ideia é que não haveria nenhum conhecimento sem a demonstração de um Deus veraz ou de um Deus não enganador. Nenhum outro conhecimento, nada mais além da minha própria existência, ou de que eu sou uma coisa que pensa, poderá ser estabelecido como uma verdade certa se ele, Descartes, não provar a existência de um Deus veraz. Veja que a aposta aqui é alta. A aposta é bem alta. Quer dizer, suponha que o Descartes até aqui tenha total razão, que o leitor deu razão completa a tudo que ele disse até aqui. Se o leitor chegar nesse momento e achar que a prova da existência de um Deus veraz não é uma demonstração, segue-se que nenhum outro conhecimento estará garantido, nem mesmo que 2 mais 3 é igual a 5. Vejam a importância dessa terceira meditação, para que eu possa superar essa minha condição subjetiva, quer dizer, até agora só existe o meu pensamento com as minhas ideias, para que eu possa transcender essa dimensão interna, né? Essa interioridade da minha mente com as suas próprias modificações, os seus próprios pensamentos, para dar um passo para fora dessa interioridade do pensamento, né? Da coisa que pensa com os seus pensamentos, exige-se a demonstração de um Deus veraz, né? A transposição desse abismo é gigantesca, né? Quer dizer, para que eu possa saber que existem outras pessoas, coisas à minha volta, que eu vivo numa sociedade, num mundo que tem livros aqui atrás, eu preciso antes saber que Deus existe, né? E não tem outra solução para eu dar esse salto para fora dos meus próprios pensamentos, senão partindo dos próprios pensamentos, porque eu não tenho outro ponto de partida, porque o meu único princípio até agora é essa mente que pensa com os seus próprios pensamentos. Eu estou limitado a isto até aqui o presente momento, né? É preciso, então, examinar os meus próprios pensamentos para que eu possa tentar dar como uma espécie de salto, né, num trampolim para além, né, desses meus pensamentos e reencontrar as outras coisas fora de mim, e isso só pode ser feito, esse caminho necessariamente passa pela demonstração de um Deus veraz, né? Então, mesmo se uma pessoa tem acompanhado o Descartes até aqui e aceitado o que o Descartes disse até aqui, o que se conquistou foi muito pouco, na verdade, né? Não se conquistou quase nada, né? Portanto, vejam, eu estou querendo insistir isso para que vocês percebam como a ideia de Deus está no coração do sistema cartesiano, né? A gente fala muito do cogito, e é óbvio que o cogito é o primeiro princípio, e essa interioridade é fundamental, né? Mas, de outro lado, é preciso reconhecer que são dois os princípios que estão funcionando na filosofia cartesiana, e sem esse segundo princípio, que é a veracidade divina, né, a existência e a veracidade de Deus, é como se quase nada tivesse sido conseguido até aqui, né? Eu falo isso, eu insisto um pouco, porque a gente sempre pensa que na Idade Média, que tinha tudo era cheio de religião e não sei o quê. Eu acho que eu já comentei isso lá no começo do curso, aqui eu estou retomando um pouco essa ideia. Eu acho que também essa filosofia moderna, ela está, não todos os filósofos, em alguns mais, outros menos, né? E no próprio Descartes, quando a gente lê o Discurso do Método, esse tipo de preocupação é muito menor, né? Mas os anos vão passando e isso vai ganhar,
e essa temática vai ganhando importância dentro da filosofia cartesiana, e Deus acaba se convertendo no coração mesmo da filosofia cartesiana. Sem essa demonstração na existência de um Deus bom e veraz, a gente não tem conhecimento de quase nada, né? Eu vou parar por aqui, já falei até um pouco mais do que eu pretendia, e na próxima aula, então, eu vou retomar dos parágrafos 6 a 14, que é o primeiro exame dessas ideias ou desses pensamentos que eu tenho dentro de mim mesmo. Até lá.